Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Sabedoria Literária. Não há como iniciar esta reflexão sobre a obra que iremos analisar hoje sem ler a introdução dela. Simplesmente uma das mais belas reflexões sobre a vida e a morte. Assim se inicia o livro Depois da Morte de Leon Denis. Vi, deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia, as cidades famosas da antiguidade, Cartago, em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrabaldes de Roma, com os aquedutos partidos e os túmulos abertos, as necrópoles que dormem um sono de 20 séculos, debaixo das cinzas do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades longínquas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas, que o sol do Oriente calcina com suas carícias ardentes. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares. Vi-as desfilar, diante do meu pensamento, com as paixões que as consumiram, com seus ódios, seus amores e suas ambições desvanecidas, com seus triunfos e reveses, fumaças dissipadas pelo sopro dos tempos. Vi os soberanos, chefes de impérios, tiranos ou heróis, cujos nomes foram celebrados pelos fastos da história, mas que o futuro esquecerá. Passavam como sombras efêmeras, como espectros tronescos que a glória embriaga uma hora, e que o túmulo chama, recebe e devora. E disse comigo mesmo, eis em que se transformam os grandes povos, as capitais gigantes, algumas pedras amontoadas, colinas silenciosas, sepulturas sombreadas por mirrados vegetais, em cujos ramos o vento da noite murmura suas queixas. A história registrou as vicissitudes de sua existência, suas grandezas passageiras, sua queda final, porém tudo a terra sepultou. Quantos outros cujos nomes mesmo são desconhecidos, quantas civilizações, raças, cidades grandiosas, jazem para sempre sob o lençol profundo das águas, na superfície dos continentes submersos. E perguntei a mim mesmo, por que essas gerações a se sucederem como camadas de areia que, acarretadas incessantemente pelas ondas, vão cobrir outras camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, esses sofrimentos, se tudo deve terminar no sepulcro? Os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos, e nada ficou de pé. A esfinge tudo devorou. Em sua carreira, para onde vai, pois, o homem? Para o nada ou para uma luz desconhecida? A natureza risonha, eterna, moldura as tristes ruínas dos impérios, com seus esplendores. Nela nada morre, senão para renascer. Leis profundas, uma ordem imutável, presidem as suas evoluções. Só o homem, com suas obras, terá por destino nada, o ouvido? A impressão produzida pelo espetáculo das cidades mortas, ainda encontrei mais pungente diante dos frios despojos dos entes que me são caros, daqueles que partilharam a minha vida. Um desses a quem a mais vai morrer. Inclinado para ele, com o coração opresso, vedes estender-se lentamente, sobre suas feições, a sombra da morte. O foco interior nada mais dá que pálidos e trêmulos lampejos. Ei-lo que se enfraquece ainda, depois se extingue. E agora, tudo que nesse ser atestava vida, esses olhos que brilhavam, essa boca que proferia sons, esses membros que se agitavam, tudo está velado, silencioso, inerte. Nesse leito fúnebre mais não fui que um cadáver. Qual o homem que a si mesmo não pediu a explicação desse mistério, e que, durante a vigília lúgubre, nesse silenciar solene com a morte, deixou de refletir no que o espera a si próprio? A todos interessa esse problema, porque todos estamos sujeitos à lei. É com alegria e profunda gratidão que me dirijo a vocês para falarmos sobre uma obra que não apenas atravessa o tempo, mas ilumina os caminhos da alma em busca de respostas. Depois da Morte, de Leon Denis. Esse livro, escrito no final do século XIX, ainda hoje ecoa como um farol seguro para todos aqueles que desejam compreender o sentido da vida, da dor, da morte e do nosso destino espiritual. Leon Denis nos fala de uma época em que a fé tradicional se esvaía, a ciência avançava, mas o ser humano, em meio a tantas descobertas, sentia-se perdido. E, de certa forma, essa descrição se encaixa perfeitamente também ao nosso tempo. Vivemos em um mundo de tecnologias que encurtam distâncias, mas não preenchem os vazios da alma. Há um progresso imenso nas ciências materiais, mas os corações continuam sedentos de sentido. É nesse cenário que a mensagem de Denis se torna urgente e profundamente necessária.
Logo nas primeiras páginas, ele nos conduz por entre as ruínas das civilizações antigas, Cartago, Roma, as cidades gregas e egípcias, como lemos acima, mostrando como os grandes impérios se ergueram e depois caíram no esquecimento. Essa reflexão não é gratuita. Ele nos faz perceber que, enquanto tudo na Terra é transitório, o espírito, este sim, é eterno. Passam os reinos, os homens poderosos, as glórias efêmeras, mas o espírito sobrevive. E é nesse ponto que ele nos propõe a grande pergunta: para onde vamos depois da morte? Leon Denis não nos oferece dogmas, mas caminhos de reflexão. Ele mostra que a morte, longe de ser o fim, é um novo começo. Ela é apenas a porta de acesso a uma outra esfera de vida. E é com base na razão, na observação dos fenômenos espirituais e no testemunho de sábios e médiuns de todas as épocas que ele sustenta essa visão. O mundo invisível é uma realidade, diz ele, acessível àqueles que se aproximam com humildade, estudo e sinceridade. Ele fala da alma como um ser imortal que evolui por meio de múltiplas existências, reencarnando na Terra ou em outros mundos, em um processo contínuo de aprendizado e ascensão. A reencarnação, para Denis, não é uma teoria ou crença vaga. É uma lei natural, uma expressão da justiça divina em movimento. Por meio dela, compreendemos as aparentes injustiças da vida, porque uns nascem em berço de ouro e outros na miséria, porque há talentos inatos, limitações inexplicáveis, dores precoces. Tudo passa a fazer sentido à luz da continuidade da vida e da responsabilidade espiritual que carregamos. E como nos consola saber que ninguém está condenado eternamente, que todo erro pode ser reparado, que toda dor tem uma razão de ser, que cada existência é uma oportunidade de crescimento e de reconciliação com as leis divinas. Denis afirma com segurança: a vida não é uma ironia da sorte nem o resultado de um acaso estúpido, mas a consequência de uma lei justa e equitativa. E como essa afirmação fortalece nossos corações diante das provas que enfrentamos. Mas ele não se detém apenas no estudo das leis espirituais. Ele nos chama também à prática da vida moral. O Espiritismo, diz ele, não existe apenas para explicar os fenômenos da alma, mas para nos elevar moralmente. E por isso, nos capítulos finais, Leon Denis fala do dever, da caridade, da bondade, da paciência, da fé viva. Ele mostra que o verdadeiro culto que devemos prestar a Deus não está nos templos de pedra, mas nas atitudes diárias, na maneira como tratamos nossos irmãos, nas escolhas que fazemos mesmo quando ninguém nos vê. Ele afirma com beleza e simplicidade que a verdadeira religião é um sentimento íntimo, que nasce no coração. Não depende de ritos ou fórmulas. Está em viver a lei do amor. E como precisamos redescobrir essa fé viva, sem máscaras, sem pesos inúteis. Uma fé que consola, que esclarece, que fortalece. Ao falar do mundo espiritual, Denis apresenta uma realidade dinâmica, organizada, onde os espíritos se agrupam por afinidade, por grau de elevação moral, onde o bem atrai o bem e o mal caminha na sombra até que deseje sinceramente se reerguer. Ele nos descreve o estado das almas após o desencarne, o reencontro com entes queridos, o trabalho no plano espiritual, e nos mostra que a vida no além não é um repouso estático, mas uma continuidade do esforço, do aprendizado e da construção interior. O espírito leva consigo apenas o que construiu em si, seu amor, seu conhecimento, sua luz, ou, ao contrário, suas limitações e pendências. Como é reconfortante saber que a morte não nos separa verdadeiramente de quem amamos. Que a prece, o pensamento puro, o sentimento sincero podem atravessar os véus que separam os dois mundos. Leon Denis nos lembra que os laços do coração são eternos. E que aqueles que partiram antes de nós continuam vivos, sentindo nossas emoções, respondendo com carinho aos nossos pensamentos, torcendo por nossa evolução. Esse conhecimento não deve nos paralisar ou nos tornar indiferentes ao mundo. Ao contrário, quanto mais compreendemos nossa origem e nosso destino, mais nos comprometemos com a vida presente. Denis nos exorta ao trabalho, ao estudo, à educação, à prática da justiça e da caridade. Ele sabe que a fé verdadeira não é alienação, mas força transformadora. Por isso, nos mostra que, mesmo diante das dores, devemos encontrar força no exemplo do Cristo, que não prometeu ausência de sofrimento, mas presença de amor. Que nos ensinou a confiar em Deus, a perdoar,
a servir, a amar sem esperar recompensa. Ao final de sua obra, Leon Denis deixa claro que sua intenção não é criar um sistema fechado ou angariar seguidores. Seu único desejo, diz ele, é o de ter ajudado uma alma a encontrar luz em meio à dúvida, a reconfortar um coração aflito, a mitigar uma dor. E não é isso que todos nós, em algum nível, buscamos. Alívio, sentido, direção. Por isso, meu irmão, minha irmã, leia essa obra. Permita que ela desperte em você a esperança e a certeza de que a vida continua. Que tudo tem um propósito. Que não estamos sós. Que somos chamados a crescer, a amar, a servir. E que a morte, essa que tanto tememos, é apenas uma passagem, não o fim de tudo, mas o retorno a um lar maior, onde continuaremos a viver, a aprender e a amar. Que possamos finalizar nossa reflexão de hoje não com o peso do mistério da morte, mas com a leveza da certeza da imortalidade. E que, ao fim de nossa jornada, também possamos dizer, como Leon Denis, que nossa passagem pelo mundo não terá sido estéril, se ajudamos, ainda que uma só alma, a encontrar a luz. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado. Até a próxima!